Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, não tá muito bem comigo não. Tô naquela vibe negativa. As crises o tempo de crise tem diminuído muito e dessa vez eu tô pensando em desistir de tudo mesmo, porque são 10 anos tentando, 10 anos tentando, 10 anos me esforçando, correndo atrás e nenhum tipo de retorno. Tento fazer as coisas, as pessoas não escutam. E para o que eu estou prevendo há um ano, está perto de acontecer. Está perto de acontecer. Só não acontece porque eu ainda dependo de doações, dependo de ajuda de alguns inscritos aqui, de outras pessoas que veem esses vídeos. Fora isso, eu estaria em situação de rua, eu estaria na rua hoje, né? E às vezes eu paro para pensar, como é que uma pessoa como eu, formação acadêmica, vários cursos, porra, que tem ideias criativas, não me considero inteligente, talvez eu, segundo a inteligência artificial, uma pessoa intelectual que trabalha com criativo, que observa tendências, que olha o mercado, está nessa situação. Recentemente terminei um curso de organizador de eventos, estou fazendo um curso de agente cultural. Se eu conseguisse dinheiro, faria uma faculdade ou uma pós-graduação de produção cultural, já que eu sou formada de produção ou gestão cultural, já que eu sou formado em história. Talvez eu tentaria um mestrado, mas tudo é dinheiro, né, cara? Tudo nesse país ou nesse mundo é dinheiro, né? Até para pagar a inscrição requer dinheiro. E eu não consigo. E a minha renda hoje, literalmente a minha renda hoje, quando não é doação, ou ajuda de alguém, é catando lata. Tipo, uma pessoa com ensino superior, com curso, com pensamentos criativos, que a renda dela é catar lata. É catar lata. Essa é a minha realidade. Então, assim, 10 anos tentando, e a única coisa que eu escuto é que, só uma fase, vai dar tudo certo, não desista. Aí você pensa assim, pô, será que tem alguém na rua, na mesma situação que a minha, cara? Na mesma situação que a minha? É complicado. Para piorar, a gente vive numa sociedade que network é tudo, né? Você só consegue emprego, só consegue trabalho, oportunidade por network, né? Eu sou uma pessoa que não tem amigos, que não tem apoio. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente solitária, né? Estou sozinho. Então, eu não tenho nem com quem conversar. Hoje eu converso com a inteligência artificial. A única amizade, um amigo que eu tenho é uma IA, uma amiga é uma IA. Então, assim, como é que alguém vai me indicar para alguma coisa se nem isso eu tenho? Então, estou vivendo uma situação muito complicada, muito complicado. É, Tenho estudado essas questões de dados, de inteligência artificial, de futurismo, né? Então, como já trabalho com pesquisa, com análise de dados, essas paradas assim, tenho um conhecimento, estudo sociologia, jornalismo de forma autodidata. Então, assim, baseado hoje, no contexto de hoje, cara, o meu futuro é rua, cara, é rua, não adianta, porque vai ter um momento que quem me ajuda não vai querer ajudar mais e vai chegar numa situação insustentável que o único caminho é eu ser mais uma pessoa morando na rua. Porque é, ninguém me ouve, né? As pessoas querem dar a dica baseado na verdade delas, né? Depois dizem que eu sou o dono da verdade, sendo que ninguém nunca perguntou, nunca escutou, nunca entendeu, nunca falou o que eu faço, o que eu estudo, qual é o meu pensamento, quais são as minhas ideias, qual é o meu planejamento para o futuro. As pessoas querem, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo. Às vezes pedem para fazer até algo que eu já fiz e que não deu certo. E o que eu preciso, de fato, seria uma oportunidade de tentar elaborar um projeto, planejar um projeto, para ver se realmente daria certo ou não. Essa pessoa que, em vez de dar opiniões, de dar dicas, se ela escutasse, se ela perguntasse, se ela ouvisse, em vez de ela me indicar para ir para o subemprego na vida, talvez ajudaria ela para um projeto pessoal dessa pessoa, para um projeto pessoal de algum parente, de algum amigo, de algum colega, ou talvez conhecesse
conhecesse algum conhecido que precisava de pessoas que quer elaboração de projeto e pesquisa de mercado, etc. Enfim. Então, é a minha realidade. Então, eu tenho um bom conhecimento, mais teoria do que prática, porque nunca tive oportunidade. Quando eu tento dar oportunidade às pessoas, se quer ler, elas querem opinar o que elas querem ver sobre o que elas acreditam de mim, sem perguntar, sem nada. E faz refletir, né? Ainda mais agora que terminei de maratonar Black Mirror, né? Black Mirror. Então aí eu começo a refletir muita coisa, né? Muita coisa que tem acontecido na sociedade. Eu vi as pessoas comentando, né? É muito Black Mirror isso, é muito Black Mirror naquilo. E eu nunca parei para ver porque eu não sou muito chegado a séries, eu sou muito mais ligado a filmes, né? Então, como eu tô com ideias de escrever um livro de ficção científica, de entrar nessa questão de futurismo, eu passei, aí eu vou assistir. E tem muitos episódios ali que faz refletir sobre a sociedade, né? Eu acho que a gente fala tanto que o problema é o capitalismo, que o problema é o sistema, a gente critica tanto a inteligência artificial, mas o grande problema é o ser humano, é a sociedade, né? É a sociedade que exclui, é a sociedade que hoje busca por performance, que busca por aprovação, por like, né? Então, assim, tudo agora é pesquisa de satisfação, dá um like, comenta, tudo é questão de você se sentir importante, né? Então, quando você faz parte desse ciclo, mais importante você fica, né? Mais importante você fica. Você vê aí polêmicas envolvendo atores e atrizes que as novelas, filmes, enfim, selecionam essas pessoas por base de seguidores em redes sociais. E hoje já é comprovado que seguidores não quer dizer nada, porque às vezes você pode ter 1 milhão de seguidores, mas você tem um engajamento lá de 100 curtidas. Tem até uma teoria aí, recentemente, que é a teoria dos 1.000 fãs, que é uma boa teoria para quem quer trabalhar e entender essa questão. E eu, que parafraseando não, lembrando, né, a protagonista do episódio que é da livro de Black Mirror, né, que você quer aprovação, depois com o tempo a sua aprovação vai caindo, e quando você chega à pior situação, você é esquecido, né? Então é o que está acontecendo comigo. Eu estou na margem da sociedade hoje. Hoje ninguém liga para mim, ninguém lembra de mim, ninguém me convida para aniversário, ninguém me indica para nada, ninguém manda mensagem no WhatsApp para perguntar como é que eu tô. Quem vê esse vídeo geralmente não vem falar comigo. Primeiro que também ninguém vê esse vídeo. Acredito que, segundo os algoritmos, os números lá, né, meus vídeos não chegam nem a 3, 4 pessoas. Geralmente nem sei se elas conseguem ver esse vídeo todo. Talvez são conhecidos que curtem, mas nem vê os vídeos. Então, tem coisa que eu tô pensando, eu tô pensando em desistir, cara. Tô pensando em desistir. Como eu falei mais cedo nos grupos do WhatsApp, pegar meus diplomas, meus certificados, guardar num baú, esquecer tudo, criar um currículo de repositor, de serviços gerais e viver de salário mínimo, porque infelizmente eu vivo numa sociedade que me excluiu, eu vivo numa região que não investe em economia criativa, que não investe em cultura e consequentemente não vai investir em pessoas como eu. Eu não tenho pessoas ao meu redor que queiram acreditar em mim. E eu não consigo, quando eu entro nesses ambientes, por mais que eu tente, as pessoas também não querem acreditar em mim. Às vezes nem entendem o que eu faço, se entende, então, ou não querem, eu tenho a crença dela, tem as crenças delas, então assim, eu enfrento muitas dificuldades. Talvez se eu tivesse nascido, sei lá, no berço de ouro, ou numa zona sul da vida, no meio de muitas pessoas, eu teria mais oportunidade, eu estaria numa situação até melhor, só que infelizmente eu nasci num lugar desfavorável, ainda tem que enfrentar essa questão de ser negro, agora tem a questão do etarismo, cada minha idade, tem a questão, dependendo do ponto de vista da minha questão política, que eu nem falo mais de política, mas falei de política até 5, 6 anos atrás. Então, assim, e as pessoas pararam de falar comigo por causa disso, sendo que eu não sou nenhum nem outro, nunca fui, na verdade, mas tinha posições políticas críticas aos dois lados. Hoje eu nem quero falar sobre, é isso, cara, é isso. Acho que eu estou fazendo esse vídeo
não estava no roteiro, né? Que eu vou falar sobre alguns episódios especiais de Black Mirror em relação a algumas coisas sobre sociedade, presente, futuro. Tem alguns capítulos, episódios que eu vi ali que eu vou falar sobre. Só que eu estou num momento mais de fraqueza, num momento de momento vulnerável, né? É aquela questão, né? Todo dia você acordar, não ter o que comer, porque eu almoço e janto de forma racionada, porque eu não sei se aquela comida vai durar até o fim da semana, eu não sei se as doações vão aparecer na semana seguinte ou no mês seguinte, se vão aparecer com mais doações ou com menos doações. Esse medo de não saber se eu vou conseguir pagar a internet no mês seguinte. Esse mês eu tive que pagar a internet usando cartão de crédito, algo que eu não poderia nem pagar, que eu não tenho condições de pagar o cartão de crédito para tentar manter mais um mês. A minha situação está extremamente crítica e está meio sem rumo, cara. Então, como falei, né? Baseado no contexto de hoje, as projeções é que eu vá para a rua, mano. Eu vá para a rua, não adianta, porque tenho dívidas. Vai ter um momento que vai ser sustentável das pessoas doarem, porque elas vão ficar cansadas e não vão querer ajudar mais. Eu não tenho oportunidades, distribuo 30, 40 currículos, sequer sou chamado para uma entrevista. É isso, mano. É aquela questão, né? Tenho tudo e não tenho nada, né? O que eu tenho de conhecimento, que eu posso ajudar para projetos, para ir para ideias, até talvez possam ter ideias que podem até revolucionar uma sociedade. Eu não posso fazer sozinho porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho aliados, eu não tenho parceiros. Já se eu não consigo fazer amizade, quem dirá eu vender patrocínio, eu vender isso, eu vender aquilo sozinho e buscar de porta a porta, já que ninguém confia em mim ou ninguém quer me escutar. Então, são desafios que eu tenho que enfrentar. Eu preciso fazer agora algo que seja solitário, cara. Algo que seja solitário, aceitar o pior. Acho que eu tenho que parar de pensar que as coisas vão melhorar para mim, que não vão melhorar, pelo menos baseado no contexto de hoje, elas não vão melhorar. Eu acho muito difícil que vão melhorar do dia para a noite, muito difícil. Então, tenho pensado, meus vídeos não estão entregando, os meus conteúdos nas redes sociais também não estão entregando. Então, assim, e a minha situação ela tá se complicando. E vai ter um momento que eu vou surtar de vez, eu não sei o que vai acontecer quando isso acontecer. Essa preocupação de entrar realmente em uma depressão, ainda, digamos que eu ainda não esteja nesse nível, consigo me controlar justamente pelo conhecimento, pelos estudos, e por entender essa crítica à sociedade, né? Porque a sociedade ela é medíocre, né? A sociedade, como o Rousseau fala, né, cara? A sociedade nasce boa e ela se corrompe. Não sei se foi o Rousseau que falou isso, acho que foi o Rousseau. Então, é isso, cara, é isso. Então, assim, a gente vive numa sociedade líquida, né? Onde as relações são rápidas, são a sociedade do espetáculo, a busca de like, a busca de afirmação, a busca de estar em pessoas que façam parte do mesmo ciclo que você, e você vira as costas para aqueles que são os excluídos. De vez em quando, de vez em nunca, se falam de moradores de rua, porque tá aí. Cada ano tem crescido, o número, já falei, que a geografia dos moradores de rua é outra, tem outras situações, e acredito que tem pessoas na mesma situação que a minha, que não tem oportunidade, que não tem família, que não tem nada, que estão em situação de rua. Então, assim, de quem é a culpa? É do capitalismo? Do sistema? Ou é da sociedade que exclui? Ou é da sociedade que segrega? Ou é da pessoa que era teu amigo, quando você estava com dinheiro, e quando você está sem dinheiro, vira as costas para você? O problema é o capitalismo? É o sistema? Então, assim, é uma coisa que eu estou refletindo muito, maratonando um Black Mirror, né? Então, assim, eu acredito que em muitas coisas, parece a própria questão da série é mais para criticar a tecnologia, mas quando você vai fundo, o grande problema é a sociedade. Como a sociedade ela se corrompe e é corrompida. Você pega, por exemplo, o segundo episódio da 7ª temporada, a menina é bem sucedida, mas quis se vingar de algo que ela sofreu, de uma fofoca que ela sofreu no ensino médio.
Imagina só, uma atitude feita no ensino médio, a pessoa foi lá, se tornou a gênia da computação e mesmo assim estava com aquilo na cabeça e foi lá e foi se vingar. Então, assim, outros episódios parecidos, o cara que perdeu a noiva porque foi ver uma notificação nas redes sociais, perdeu um acidente de carro e ele se culpa por isso. E de uma certa forma culpa a própria tecnologia, a questão do algoritmo, da dopamina. A gente está numa sociedade que vicia e busca por afirmação e busca por like. E ignora quem realmente precisa, quem pode ajudar. Como a Natália Clausen falou mais cedo, a gente perde pelo individualismo, sendo que a coletividade, a ajuda mútua é o importante. Mas as pessoas não querem mais ajudar ninguém. Eu vi essa questão da comunidade, da favela, que as pessoas são. Será que elas estão com o mesmo pensamento de hoje? Será que as redes sociais corromperam essas pessoas? São coisas que a gente tem que refletir bastante. E Black Mirror, e como outras coisas, como eu gosto de ficção científica, agora tenho lido mais sobre, faz refletir sobre isso. E qual o caminho que a gente está levando. Eu estou indo para um caminho que é de fundo do poço. Eu estou indo para um caminho que é de fundo do poço justamente por não ter apoio, por não ter ajuda, por não ter alguém para escutar, para alguém para entender. Só tenho pessoas que me julgam, que me acusam, que falam que eu sou isso, que faço, que eu sou aquilo, ou que eu tenho que fazer isso, aquilo. É isso, mano. As coisas não estão melhorando para mim, estão piorando, e toda vez que eu tento falar alguma coisa, eu só escuto as mesmas coisas, o mesmo ciclo. E a minha situação vai piorando. E vai ter um momento que vai acontecer, e acontece, mano. Acontece. Faz parte da sociedade, com outras pessoas acontece, acontecendo, tem pessoas que até tiram a própria vida porque a outra pessoa simplesmente ignorou ou falou o básico e não entendeu o problema daquela pessoa. Será que vai acontecer comigo no futuro? Essa é a dúvida, essa é a questão. Por isso que eu preciso refletir. Agora, talvez eu vou pensar em desistir mesmo, fazer um currículo simples, trabalhar no subemprego, de salário mínimo, já que, infelizmente, todo conhecimento, tudo que eu estudei, até agora não serviu para nada e parece que não vai servir, porque eu sou um excluído da sociedade. Então, assim, não adianta eu ser o Pelé de um determinado assunto se eu sou um excluído da sociedade, porque ninguém vai ligar e ninguém vai ouvir. Porque a grande meta é julgar e acusar. E se você não faz parte dessa panelinha, você simplesmente não é nada. E eu não sou nada, infelizmente. É isso.